Bom dia, meus amores! Como é que estão vocês? Estamos de volta! Segunda-feira! Ontem foi domingo, foi dia de quê? Dia do índio! A tia recebeu muitas fotos, a tia ficou feliz. Ontem a tia recebeu foto de Gustavo, foto de Enzo, foto de André. A tia ficou muito feliz. E tinha um cacique entre vocês. Quem era o cacique? Quem foi o cacique que a tia mandou ontem a foto do cacique? Que tava com cocá, coisa mais linda. A tia achou coisa mais fofa que a mamãe de Enzo fez. Um cocá lindo, cacique Enzo, hein? Um beijo, ó, pra vocês, pra André, pra Gustavo, pra Sofia. A Sofia fez um desenho lindo, maravilhoso, tia. Seu cocá ficou a coisa mais linda. GG também, Jesuíno também fez um desenho lindo, GG, ó. Beijo, meu amor. E quem mais fez? Matheus fez o desenho também lindo, meu amor. Gustavo fez também um cocá também, coisa mais linda. E André fez a oca do índio, coisa mais linda. E também quem fez uma oca também foi Enzo. Enzo também fez uma oca, coisa mais linda. No desenho também, coisa mais... A tia amou, vocês homenagearam os índios. Todo dia é dia do índio, né? Mas tem um dia especial que a gente conversou durante a semana passada, que é justamente dia 19 de abril, que a gente homenageia os índios, certo? Beijo pra todos vocês. E pra quem não mandou também, beijo também, porque pode ser que não teve condições de mandar pra tia. Beijo pra vocês também, certo? Bora começar hoje. Hoje é um dia muito importante, que hoje a gente vai falar sobre Tiradentes. Amanhã é feriado, 21 de abril. Você sabe por que amanhã é feriado? Porque amanhã a gente homenageia, né, Tiradentes, que foi uma pessoa muito importante na nossa sociedade pela luta da independência do nosso país. Tiradentes lutou bastante, né, na época do Brasil colonial, para o Brasil se libertar de Portugal. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, certo? Antes a gente vai começar fazendo a correção da atividade do livro de reforço que a tia passou sobre relevo. Lembra que a tia, na semana retrasada, a gente falou sobre o relevo. A gente aprendeu as diferentes formas do relevo, certo? Aprendemos como diferenciar a colina, o monte, montanha, depressão, planalto, planície, vale, ilha. A gente aprendeu a diferenciar esses tipos de relevo, que são justamente as diferentes formas que o solo possui, certo? Bora pegar o livro de reforço na página 94 e 95 pra gente fazer a correção. Eu tenho certeza que todo mundo acertou, porque todo mundo tá mandando muito bem nesse conteúdo, certo? Bora lá, defina relevo. O que é relevo? Relevo é o conjunto de formas do terreno da superfície da terra, certo? As diferentes formas, certo? O relevo, o solo, ele não tem somente uma forma, ele tem diferentes formas, né? Mais alto, mais baixo, e cada um a gente dá um nome diferente, certo? Marque um X no tipo de relevo representado em cada imagem. Aqui na letra A, tá mostrando uma imagem, né, referente a uma montanha, do outro lado também tem uma montanha, e no meio, entre a montanha, tá passando um rio. Se entre uma montanha e outra tá passando um rio, a gente vai chamar de vale, certo? Letra B. Lembra que a tia falou que existe a montanha tem um pico muito alto, né? E tem também um tipo de relevo que parece uma montanha, mas não chega a ser tão alta como a montanha. Ela é mais baixa, mas parece com uma montanha. Mas se parece com a montanha, é mais baixo do que a montanha, a gente chama de monte, certo? E na letra C, aqui tem uma porção de terra cercado por água. Se é uma porção de terra cercada por água, a gente vai chamar de ilha, certo? Então, letra A, vale, letra B, monte, letra C, ilha, certo? Marque um X as alternativas corretas. A maioria dos seres humanos habita as áreas mais planas da superfície da Terra. Verdadeiro. Então, marca um X. As áreas planas da superfície terrestre facilitam a construção de cidades, estradas, o plantio e a criação de gado. Verdadeiro. Lembra que a tia falou que para a mamãe e o papai construir a casa da gente, quando a gente compra o terreno, o pedreiro, né, a pessoa que vai construir a nossa casa, o papai e a mamãe olha, observa e ele fala que tem que planificar, que tem que deixar o terreno no mesmo nível. Quando se cria gado, né, em pastos, o pasto também é um pasto
é que tem o terreno também planificado, ou seja, planície, certo? Então, para poder fazer aeroporto, quem já foi no aeroporto de Salvador aqui, ou no aeroporto de outras cidades também, vocês veem que para o avião pousar, tem que pousar numa pista onde a pista seja reta, né? Se a pista é reta, não tem nenhum tipo de elevação, não tem nenhum tipo de diferença no terreno, aquela é uma pista plana, certo? De superfície planície, certo? Para melhorar suas condições de vida e satisfazer as necessidades, o ser humano precisa constantemente modificar o relevo natural. Então, tudo que o homem precisa construir para alguma coisa sempre vai modificar de acordo com a necessidade que ele possui. O vento, a chuva, a água do mar e a água dos rios agem sobre as rochas, modelando o relevo. Verdadeiro, certo? Então, sempre os agentes da natureza, né? O vento, a água, a chuva, a água do mar, sempre vai modificar o relevo de acordo com a sua força, certo? O vento, o tijolo e o fio elétrico são exemplos de elementos naturais. O fio elétrico não é elemento natural. O tijolo também não, é formado, é modelado pelo homem. O único elemento natural aqui que tem é o vento. Então, essa alternativa aqui não vai marcar porque não é verdadeira. Só um elemento aqui que é natural, que é o vento. Então, vai marcar um X na primeira opção, na segunda, na terceira e na quarta, certo? Quarta questão. Cole a imagem de um relevo e depois comente. Aí vocês vão escolher um tipo de relevo que vocês encontrarem, né? Livro, revista, jornais que vocês encontrarem, que tiverem em casa, uma imagem, colocar aqui e falar sobre esse tipo de relevo que vocês encontraram, certo? Quinta questão. Preencha a cruzadinha. São terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. É chamado de depressão. Lembra que a tia falou? Né? Tem lugares que são planaltos, entre um planalto e outro que tem aquela área onde não tem tipo de relevo, então vai ser chamado de depressão. São grandes elevações de terra. Grandes elevações de terra a gente vai chamar de montanha, certo? Apresentam terras mais elevadas, que podem ser planas ou levemente onduladas. A gente vai chamar de planalto, ok? E apresentam terras com pequenas altitudes, planas ou apenas levemente onduladas. A gente vai chamar de planície, ok? Muito fácil esse conteúdo. Espero que todo mundo tenha aprendido, que todo mundo tá mandando muito bem. Até quando a gente voltar, com fé em Deus, que essa pandemia passar, né? A gente voltar na sala de aula, a gente vai revisar tudo isso que a gente tá dando agora, certo? Hoje a gente tem uma atividade xerografada que a tia passou, a gente vai dar o conteúdo agora, vai falar pra vocês. E tem também atividade no livro de gramática. Lembra que na sexta-feira a tia falou justamente sobre isso, que o papai e a mamãe ia passar na escola, né, vai pegar os livros que ficaram na escola, lá, que foi o livro de gramática, produção de texto, oficina de negócio, tabuada, cidadania, moral e ética, que a tia também vai passar conteúdos relacionados a tudo que a gente está estudando, certo? No livro de gramática, hoje a tia passou na página 40 e 41, pra gente falar um pouquinho sobre sinais de pontuação, que a gente aprendeu na semana passada, certo? A tia vai revisar aqui um pouquinho com vocês e a tia vai mostrar um sinal e vocês vão me dizer que sinal é esse, certo? Esse daqui, que sinal é esse daqui? Tadadadã. Muito bem, é o sinal de interrogação. Para que serve o sinal de interrogação? Serve para fazer o quê? Muito bem, para fazer pergunta, ok? Sinal de interrogação serve para fazer pergunta. Agora esse aqui, ó. Que sinal é esse daqui? Esse daqui, que sinal é? Isso, muito bem, sinal de exclamação. Para que serve o sinal de exclamação? Serve para a gente demonstrar, né, algum espanto, admiração, algum sentimento, né? Toda vez que a gente for demonstrar algum sentimento na frase, alguma admiração, né, susto, qualquer coisa que a gente for relacionado ao nosso sentimento, vai ser utilizado o sinal de exclamação, certo? Que sinal é esse daqui? Esse daqui, que sinal é? O ponto final. Muito bem, o ponto final. Agora a gente vai mostrar mais esse daqui, ó. Esse daqui, que sinal é? Ó, um pontinho em cima e um pontinho embaixo. A gente chama de dois pontos. Quando a gente utiliza dois pontos, tia, quando a frase ainda não foi finalizada e quando
na frase seguinte vai vir uma complementando. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, aí eu boto 2 pontos porque vai vir a explicação. Então, a gente utiliza o 2 pontos, certo? Esse daqui, que sinal é esse? É o travessão, certo? É o travessão. Quando é que a gente utiliza o travessão, tia? É quando um personagem vai falar, certo? Vai ser indicando que um personagem irá falar. Agora, que sinal é esse daqui? Esse sinal aqui, qual é? É a vírgula. Muito bem, a vírgula. Para que serve a vírgula, tia? A vírgula vai seguir para pausar o texto, né? Para dar uma pausa, uma pequena pausa. E também vai servir também para a gente separar os elementos, né? Por exemplo, a tia vai falar aqui. Comprei no mercado feijão, arroz, macarrão, açúcar e frutas. Aí a gente tem que botar sempre a vírgula para separar os elementos, ok? Esse daqui serve para quê? Esse daqui, qual é esse daqui? Muito bem, esse daqui é o ponto final. Ele finaliza a frase, certo? Seja a frase afirmativa ou seja a frase negativa. Uma frase afirmativa, quando a gente afirma algo. Eu fui para o cinema, ponto final. Uma frase negativa é quando a gente utiliza o não, nunca, jamais. Então, a gente fala assim, eu não fui ao cinema. Então, estou negando. Então, também, uma frase que a gente utiliza tanto para negativa como para afirmativa, a gente utiliza o ponto final, certo? E esse ponto daqui é o ponto de quê? São 3 pontinhos seguidos, certo? Que ponto é? A gente chama de ponto de reticências, que serve para mostrar que no texto foi suprimido, né, uma frase, um parágrafo, uma palavra. Então, a gente utiliza o ponto de reticências. Esse ponto de reticência pode vir tanto no início da frase, como também no final, certo? Na página 40 e 41 do livro de gramática, vocês vão ler um texto, tem um texto aqui, tem alguns tipos de pontuação, esses sinais de pontuação que a tia falou aqui. Mas aqui não tem nem a vírgula e nem o ponto de travessão falando aqui, nem o ponto de reticências. Porém, no texto aqui, o soldado enferrujado vai vir todos os sinais de pontuação. Na primeira questão, que tem falando assim, ó, desculpa. Circule no texto ao lado os sinais de pontuação estudados, escolha 2 e forme frases. Então, aqui acima só tem o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Mas a tia deu todos os pontos. Então, todos os pontos que aparecerem aqui, que a tia falou aqui agora, certo? Que a tia mostrou aqui pra vocês. Todos esses aqui que a tia mostrou aqui pra vocês, vocês vão circular aqui no texto, certo? Ok? Ok, né? Então, amanhã, a tia vai fazer, amanhã não, ó o costume. Quarta-feira, a tia faz a correção dessa atividade, ok? Além dessa atividade do livro de gramática, tem também a atividade xerografada, certo? A atividade xerografada de hoje que a tia passou um pouquinho falando sobre o Dia do Índio, que foi ontem, né? A tia passou uma atividadezinha falando sobre o Dia do Índio. E também sobre amanhã, que é 21 de abril, dia de Tiradentes, certo? É um dia importante para o nosso país, porque a gente lembra que Tiradentes... Qual é o nome de Tiradentes? Por que é chamado de Tiradentes, tia? Vou explicar. Tiradentes, o nome oficial, o nome verdadeiro dele era Joaquim José da Silva Xavier. Por que ele é chamado de Tiradentes? Porque ele tinha várias profissões. Que profissões eram essas? Ele era militar, ele era mascate. Mascate era aquelas pessoas que compravam coisas e vendiam, saíam vendendo nas ruas. Não sei se vocês já viram alguns vendedores vendendo na rua, né? Bate na porta da mamãe para vender tapete, vender panela, vender cadeira. Essas pessoas são, nome, na verdade, são chamadas de mascate, certo? E Tiradentes era também vendedor, na época, chamado de mascate. Então, ele já tinha 2 profissões que a tia falou. Militar, ele era soldado, militar, e também era mascate, vendedor. Além disso, ele era também minerador. Minerador era aquelas pessoas que cavavam, né, as cavernas, cavavam o solo para poder encontrar ouro, diamante, prata. Justamente, né, uma forma de Portugal arrecadar as riquezas e o dinheiro do brasileiro. Então, a tia falou militar, falou mascate
e falou minerador. E uma principal que era dentista, certo? Ele era um dentista, por isso que chamava de Tiradentes, porque ele era dentista. Então, a mais famosa de todas foi a que apelidou ele, que foi justamente dentista, certo? Então, Joaquim José da Silva Xavier, ele era uma pessoa revolucionária, porque ele lutava, né, pela liberdade do nosso país, ele lutava pela independência do nosso país. O nosso país, o Brasil, ele era colônia, não era um país independente, então ele era uma colônia de Portugal. Todo o dinheiro que era arrecadado, toda a riqueza, todo o ouro que era arrecadado aqui no nosso país, ia diretamente para Portugal, não ficava nada aqui. Então, ia tudo para Portugal. E Tiradentes, junto com os colegas deles, eles lutavam para que o Brasil se tornasse um país independente, para que sua riqueza ficasse toda aqui e o Brasil pudesse prosperar, pudesse progredir, certo? Só que aí os portugueses começaram a ver que tinha alguns brasileiros que estavam se revolucionando, indo contra o que Portugal queria. Então começou a prender essas pessoas. E um dia, os confidentes, que eram justamente Tiradentes, né, Joaquim José da Silva Xavier e outros amigos deles que também se revolucionaram, que estavam contra o que Portugal queria, se juntaram e estavam fazendo um protesto na rua. E aí um dos seus amigos acabaram traindo eles e foram para os militares, os portugueses, e foram avisar que no dia tal, na hora tal, Joaquim José da Silva Xavier e outros confidentes mineiros, que eles moravam em Minas Gerais, iriam fazer um protesto. E antes desse protesto acontecer, os portugueses foram lá e prenderam eles, certo? E como Tiradentes era o líder desses protestos, dessa confidência, Tiradentes acabou sendo preso e sendo condenado à forca. O que é condenado à forca? A pessoa era presa, né, e enforcada em praça pública para servir de exemplo para as outras pessoas. Né? Então, quando ele chegava no meio da praça, vamos supor, no meio da praça Padre Mateus, marcava um horário, botava a forca lá e aí enforcava a pessoa que tinha cometido o crime. Então, as outras acabavam ficando com medo e aí não faziam mais nada de errado. Era dessa forma que Portugal agia naquela época. Além de ter enforcado Tiradentes em praça pública, os portugueses também acabaram esquartejando, cortando os pedaços do corpo de Tiradentes e espalhando pelo país. Né? Espalhou em todos os estados do Brasil. Trouxe um pedaço aqui para Bahia, levou para Pernambuco, levou para Maranhão, levou para o Rio de Janeiro, levou para São Paulo, cada pedaço para poder a população ver que não era para se rebelar contra Portugal, porque se rebelasse contra Portugal, iria ter o mesmo final, né? Ter o mesmo fim de Tiradentes. Então todo mundo ficou com medo e aí parado de se rebelar contra Portugal. Então, depois de muito tempo, a gente conseguiu a independência, finalmente, de Portugal. Mas muitas pessoas morreram para a gente ser independente de Portugal, certo? E a gente continua até hoje pagando impostos, certo? Os impostos altíssimos, a gente luta ainda, né, para poder diminuir esses impostos que o governo arrecada, né, e de uma forma devolve, né, para os brasileiros, para a população, esse dinheiro através, né, dos serviços que são oferecidos na educação, na saúde, na segurança. Porém, esse dinheiro não é totalmente servido para a população, porque tem muitos desvios, certo? Então, por isso que a gente luta sempre. Então, sempre tem protestos aqui no nosso país, justamente contra os políticos corruptos, certo? Então, esse é o assunto de hoje. Não tem no livro de vocês, no livro de história, mas a tia achou importante falar para vocês, mostrar para vocês porque amanhã é feriado, certo? E na atividade estereografada de vocês tem tanto esse assunto sobre Tiradentes e como também tem uma atividade sobre os índios, certo? Nessa mesma atividade a tia fez 2 assuntos, ok? Um beijo para vocês. Não esqueça que hoje é dia da fruta. Muito bem, hoje é dia da fruta. Comer uma frutinha, eu quero ver todo mundo aí, eu mandando uma fotinha pra tia comendo algo saudável, viu? Nada de ficar comendo coisa industrializada, nada de ficar bebendo refrigerante, biscoito recheado, salgadinho, ó. Nananina não. Hoje, segunda-feira, hoje é dia da fruta. Todo mundo chupar uma laranjinha, comer uma banana, uma maçã, melão, mamão, frutas para ajudar
na nossa imunidade, certo? Ajudar na nossa saúde, ok? Beijo pra vocês. Bom dia, que Deus nos dê um dia maravilhoso. Beijo pra mamãe de vocês. Obrigada, mamãe, viu? Por tudo, pela ajuda de vocês, pelo auxílio. A tia tá aqui se vocês tiverem qualquer dúvida. Beijo pra cada uma de vocês. Ó, tia, só tem gratidão por vocês, certo? Beijo, mamãe. Quando a gente voltar, ó, a gente vai continuar com essa parceria, a escola e a família. Obrigada mesmo, mãe, ó. Mamãe, papai que tá andando junto, gente, nesse momento, junto com a Pro, a escola. E o principal objetivo é o filho, né? A aprendizagem do filho de vocês. E a gente tá aqui pra isso. Um beijo pra vocês, um abraço. Que Deus nos proteja, nos conceda um ótimo dia. E um bom feriado pra vocês também, viu? Bom feriado, aproveitem, se divirtam, né? Apesar de estar em casa, a gente tem que ter nossos meios pra se divertir também, ok? Beijo pra vocês, bom dia. Terceiro ano estudando, não esqueça, viu? Terceiro ano estudando. Beijinho, meus amores, tchau, ó. Ah, dá um beijo. Adivinha quem mandou o vídeo pra tia assistindo a aula da tia? Michel. Michel mandou o vídeo pra tia assistindo. Beijo, meu amor, abraço, ó. Beijo, meu amor. Saudade de todos vocês. Beijo. Amo vocês. Fique com Deus e até quarta-feira. Hashtag terceiro ano estudando. Beijo, meus amores. Tchau!